então, de funcionalistas, ou até reprodutivistas, e nós vamos, então, agora entrar nesses autores que a gente vai chamar como autores da inovação, autores, né, até de um ponto de vista que são mais críticos em relação à educação. E aí, então, a gente chama muita atenção, né, o alemão, né, o Karl Mannheim, que é um autor muito importante, né, hoje talvez menos lido, né, do que deveria, mas aqui ele tem um conceito muito interessante de técnica social e que pode ser traduzido também como tecnologia social, né? Então, vocês já devem ter ouvido esse conceito de tecnologia social. Se vocês forem buscar a origem, gente, né, tá no Karl Mannheim, tá? Olha que interessante, né, no Karl Mannheim, que era um sociólogo do conhecimento, sobretudo, né, da educação também, mas sobretudo um sociólogo do conhecimento. E ele é curioso, né, assim como o Dewey, o John Dewey, o filósofo pragmatista norte-americano, que nós vamos falar um pouquinho também, ele vai buscar entender a educação como um processo inovador, né, e em ambos os casos, os dois vão buscar também uma relação entre educação e democracia, tá? Então, os dois, tanto o John Dewey, né, que inspirou o movimento da Escola Nova no Brasil, né? Vocês devem saber o que é o movimento da Escola Nova no Brasil, se não vale a pena, fica tema de casa, mas o John Dewey foi o grande inspirador do movimento Escola Novista no Brasil, né? Inspirou Anísio Teixeira, enfim, outros autores. Mas o Karl Mannheim, pessoal, então, ele desenvolve esse conceito de técnica social, tecnologia social, e ele vai dizer que essas tecnologias sociais, elas seriam essenciais para o que ele chama de planejamento democrático, né? Ou para a construção de uma sociedade democrática, né? E isso ele estava pensando no contexto, né, da Segunda Guerra Mundial, no contexto dos regimes totalitários, né, e União Soviética, e pensando a Alemanha nazista, a Itália fascista, não é? E outros regimes. E ele estava, então, ele chegou a essa conclusão, não é, que a educação ela tinha também que ser entendida como uma técnica social, como uma tecnologia social, e que tinha uma implicação extremamente importante, não é, no desenvolvimento de sociedades democráticas, tá, gente? Então vejam que relevante, né, o Mannheim é, e um autor já antigo, né, pessoal, por isso clássico, né? Importante, além de não só antigo, tá, gente? Essa clássico é muito antigo, não necessariamente, é porque é importante, continua sendo importante, né? E hoje mais do que nunca, né? Então eu fico feliz de estar, de repente, apresentando para vocês o Mannheim aqui, pela primeira vez, porque é um autor aí fundamental para entender essa relação entre tecnologia social e democracia, mas não só isso, gente, né? Por exemplo, tecnologia social e inovação, ciência, não é a criação de bens públicos, né? E tudo mais, tá? E o Mannheim, então, ele tinha uma visão que se opunha, né? A gente pode dizer assim, ao Durkheim e do Parsons, porque ele não enfatizava tanto esse aspecto reprodutor que a educação tinha, de coesão, mas pelo contrário, a gente pode pensar a educação como um processo aqui quase revolucionário, não é? Melhor palavra é transformador, né? Um processo transformador que ele gera, então, mudanças nesse status quo. Não só do ponto de vista individual, né, quando ele permite, por exemplo, a ascensão social de indivíduos ou de grupos, mas mesmo de países, não é, que vão ter, com o desenvolvimento da democracia, enfim, desenvolvimento das liberdades, da cidadania, e mesmo no desenvolvimento tecnológico, vão chegar a estágios do capitalismo avançado, tá? E, então, obviamente que ele estudou vários países, né, países europeus, para afirmar tudo isso, mas é algo extremamente importante, e essa noção que ele tinha, né, numa obra de 72 já, de que a educação, então, era fundamental, não é, para ensinar cidadãos sobre a prática de regras e ações democráticas, né? Então, vejam que interessante, pessoal, né, esse autor, o Karl Mannheim. E, então, para o Mannheim, né, a educação não se limitava apenas ao próprio sistema de ensino, às escolas, a gente poderia pensar de forma simplista, não é? Mas a toda a rede, não é, que a educação mobiliza, e então se estendendo às famílias, aos grupos de referência, vizinhanças, grupos de amigos, associações de bairro. Obviamente que hoje, né, as redes sociais, elas mudam um pouco esse processo, elas intensificam, né, alguns grupos, né, ao local de trabalho, sindicatos, partidos, né,
e então que nessas diferentes instituições sociais, incluindo centros de atendimento social e profissionalizante, que as práticas democráticas seriam aprendidas, consolidadas e reproduzidas. Né? E aí, pessoal, é fundamental esse entendimento, né, e isso acho que em ciência política vocês devem estar discutindo, né, quando a gente pensa em modelos de democracia, não há democracia, né, que se consolide ou que se desenvolva se não há, né, um processo de desenvolvimento dessa democracia, né, e isso passa pela educação da população, não é em termos da importância do controle social, né, da importância dos cargos públicos, né, do serviço público, do controle sobre os gastos públicos, não é da organização da sociedade e através de partidos, de sindicatos, não é de sociedades profissionais, científicas, acadêmicas, né? Então tudo isso é fundamental. Não tem mágica, gente, para consolidar uma sociedade democrática. Né? É um processo que ele pode ser, né, incentivado, ele pode ser mobilizado ou não, e isso vai ter consequências, como a gente bem sabe. E o que o Man Ray aponta, então, é essa forte vinculação das tecnologias sociais, e entre elas o destaque é a educação, nesse processo de inovação social, gente. Então, o Man Ray também está buscando, né, entender essa transição que se deu e que a gente pode dizer que ainda está ocorrendo, né, entre as sociedades tradicionais e as modernas, enfim, hoje a gente poderia pensar em hipermodernas, não é? Até hoje a gente poderia pensar que nós estamos num outro momento, no qual, inclusive, as sociedades modernas, não, elas são questionadas. Tem autores como o antropólogo Bruno Latour, que produz uma obra muito interessante, né, com textos como Jamais Fomos Modernos, não é, questionando esse conceito de modernidade, enfim, tudo mais. Mas é algo que aqui não estava, né, nesse momento que nós estamos vendo aqui, não estava, pessoal, ainda em discussão. Né? Nós chegaremos depois lá, mais à frente, mas não é o caso ainda. Né? E então o Man Ray, gente, também, ele estava muito preocupado com essas transformações que estavam ocorrendo muito rápidas, né? Imagina se ele vivesse hoje, né? Ele ia ficar assombrado, né? Se ele estava preocupado hoje, ele ficaria assombrado, né, turma, com, com o que está ocorrendo aí de transformações, né, gente? E assim como o White Mills, né? O Mills cunhou o termo imaginação sociológica. O Man Ray, ele estava tentando entender esse boom que ocorreu, essa transformação, não é, em termos de valores culturais, sociais, na economia, não é, na política e tudo mais. Então ele já via, pessoal, né, que se a educação não desempenhasse, né, um papel importante nesse processo, né, nós corríamos vários riscos, né. Então tu vê que ele já chama atenção aqui para os jovens, né, gente, tá? Ajudar todos os cidadãos a se adaptarem inteligentemente às exigências cambiantes de uma nova sociedade, enfrentar os problemas do desenraizamento, fornecendo aos jovens oportunidades e estímulo, integração social. Né? A escola pode ser considerada não só como introdução a uma sociedade já dinâmica, mas também como agente de mudanças sociais, o que, por sua vez, torna mais intensa a sua relação com outros aspectos da vida. Então, vejam que interessante, né, pessoal? Esse pensamento dele da década de 70 ainda, né? Então, 50 anos atrás, gente, né? 50 anos atrás. Tá, essa ideia, né? Super importante. E o Man Ray, então, vai trabalhar com essa ideia de planejamento para a liberdade. E olha que interessante, né? Porque o Durkheim já via um perigo aí. Ele via que se não houvesse essa preparação para a liberdade, não é? Para o pensamento crítico, através também de uma vida pública, né, intensa, né, aquela ideia de ágora grega, de diálogo, enfim, nós teríamos uma grande chance, né, de ter o surgimento, até a gente poderia dizer o ressurgimento, de interpretações totalitárias, né, gente? Tá? Ou de interpretações fragmentadas sobre a vida. Né? E vejam, então, que é muito interessante, né? Nesse sentido, ele foi profético, né? Porque hoje, muito do que nós estamos vendo também, assim, né? Até de grupos sociais conservadores, não é, tentando aplicar, assim, conceitos, né? Não só seu grupo social, mas tentando impor aos demais grupos sociais, né? Ou também, assim, explicações simplistas sobre a vida social, né? Não é pouco, gente, no Brasil e no mundo todo, né? É algo, assim, muito interessante que o Man Ray vai nos mostrar. E esses autores, pessoal, então, assim, né, nós temos também
Outros autores, né, que poderiam se encaixar, mas aí em uma dimensão diferente, não é? Que seriam autores mais críticos, né, que a gente poderia também considerar como clássico. Tem todo um conjunto de autores que se inspiraram, por exemplo, no Marx, né? E nós temos, por exemplo, a Escola de Frankfurt, né? Nós temos ali os autores da teoria crítica, o Adorno, por exemplo. O Adorno, ele escreve, sobretudo no final da vida dele, muitas obras sobre a questão da educação, né, e também preocupado com como a educação poderia, né, contribuir para um mundo mais pacífico e para evitar que o totalitarismo se repetisse. Também nós temos autores, né, nessa linha marxista como Antônio Gramsci, né, que era um autor italiano muito relevante, que enfrentou o fascismo, passou muitos anos preso, né, e o Gramsci, ele além de fazer uma análise assim marxista, né, sobre educação, ele também tem uma proposta, ele propõe que ele chama de escolas unitárias. São escolas nas quais nós teríamos um equilíbrio entre a formação para a cidadania e para o mundo do trabalho, né? Então isso, para a época do Gramsci, assim, foi algo inovador, porque até então o que nós tínhamos, né? Ou nós tínhamos a escola de elite, que eram pouquíssimos que estudavam, né? No caso europeu, e bom, no Brasil também, e nós tínhamos algumas escolas incipientes para trabalhadores, mas que tinham apenas um aspecto de formação técnica, né? E aqui técnica no seu sentido negativo, né? Assim, não na toda a possibilidade que nós podemos ter no ensino técnico, né? E o Gramsci, ele foi assim um pioneiro, porque ele propôs esse conceito então de escola unitária, tentando juntar esses dois polos, não é, que seria o polo de formação da cidadania e o polo de formação para o mundo do trabalho. Autores como o Gaudêncio Frigoto e outros, né, o próprio Paulo Freire, pessoal, e os projetos que nós temos no Brasil dos institutos federais, né, foram muito baseados nessa perspectiva do Gramsci e outros autores, né, de nós termos então uma formação de qualidade para o mundo do trabalho, mas também o mundo da cidadania, tá certo? E então assim, é super interessante, né, a gente falar também do Gramsci aqui para vocês, desses autores, né, que nós temos da chamada teoria crítica e da escola de Frankfurt. Depois, inclusive, vai ter uma linha, né, de autores que vão se inspirar no Habermas, né, mas aí o Habermas já é mais um autor contemporâneo, que vão dar continuidade a esses estudos do Adorno na teoria crítica. Né, em relação ao Marx, esse grupo marxista, nós temos aí muitas vertentes que vão emergir, pessoal, né, autores da chamada pedagogia crítica. Nós temos uma mudança muito importante nas teorias do currículo. Eu acho que vocês terão, né, teoria do currículo em algum momento, acho que é no próximo semestre, e vocês vão poder também enxergar isso, garanto para vocês, né, o momento que essas teorias vão bater, porque até então nós tínhamos, né, o Comênios como uma grande referência, né, da estruturação da escola, e quando chegam então esses autores da crítica, né, da crítica social, da crítica do processo educativo, então nós temos aí eu diria, um giro de 180 graus, não é, na teoria do currículo moderna em direção à teoria do currículo contemporânea, que vai, inclusive, a gente pode dizer que é uma ruptura muito grande, né, uma ruptura bastante relevante, inspirada, então, nesses autores marxistas e outros autores aí fundamentais. Pois tem filósofos, né, muitos filósofos interessantes, o próprio Michel Foucault, né, que é um autor que vocês, se não viram, vão ver, ele vai fazer uma análise muito interessante da educação, né, vocês sabem que ele compara, por exemplo, prisões, escolas e fábricas, né, e é muito interessante tentando mostrar esse processo de formatação dos sujeitos, não é, de domesticação de corpos, né, e mentes, é algo assim, muito interessante, né, uma ruptura bem profunda com esses autores, tá, pessoal? Mas, enfim, eu não vou hoje adiantar, a ideia é que a gente, na próxima semana, a gente vai falar também desses autores contemporâneos, né, dos estudos mais contemporâneos, mas, assim, de novo, né, então, destacar esse papel do Durkheim, o papel do Parsons também, que é um autor que não é mais lido, mas é um autor muito relevante, né, para a teoria funcionalista, o papel desses autores que vão fazer o contraponto, né, o Karl Mannheim, o Antônio Gramsci, que são autores, né, muito importantes,
E nós vamos ter depois, né, filósofos como o Luiz Althusser também, ou Louis Althusser, né, que era um filósofo estrutural funcionalista, que ele vai escrever uma obra muito importante chamada Aparelhos Ideológicos de Estado, né, e seguindo nessa linha aí do Gramsci, pessoal, né, e ele vai, então, nesses aparelhos ideológicos de Estado, listar também as escolas, não é, como um desses aparelhos, né, justamente alertando também para o risco que pode ter, né, no caso, o uso ideológico da educação, né. Então, vejam que interessante. Isso é uma grande discussão desde a década de 60, pelo menos, né, e o Luiz Althusser, gente, né, que é um filósofo que vocês devem procurar, vocês devem ler, vocês vão ver ele obrigatoriamente em epistemologia, né, mas valeria a pena dar uma olhada nessa obra, Aparelhos Ideológicos do Estado, porque ele inclui justamente a educação aí, né, então, esse trio, né, Gramsci, até mesmo o Poulantzas, né, que é um outro autor marxista, e o Althusser, é uma vertente, assim, muito importante que deu aí vazão, né, a muitos autores, né, inclusive do campo da pedagogia crítica, né. Como a gente vai ver na semana que vem, né, o que esses autores contemporâneos, gente, buscaram fazer? Buscaram também, assim, no primeiro momento, romper com os chamados reprodutivistas, né, então nós vamos ter, por exemplo, o Bourdieu, que a gente vai falar na semana que vem, né, mas quem quiser adiantar já tem materiais também. Por outro lado, os estudos contemporâneos, assim, né, quando a gente busca, vocês sabem que a sociologia, as ciências sociais, né, nós tivemos um momento que a ênfase ficou muito nos atores, em outros momentos na estrutura social, né, mas no final do século XX e no século XXI nós estamos buscando fazer essa síntese, não é? Ou pelo menos buscar um diálogo, né, entre o macro e o micro, a agência e a estrutura, né? Então autores como o Antonio Giddens, o Pierre Bourdieu, enfim, buscam fazer isso. E a gente pode dizer que também que sociologia da educação nós buscamos assim complementar, né? Nós mantemos também assim essa perspectiva, como a gente vai ver, né, dos estudos, da metodologia muito forte, sociologia da educação, os estudos comparativos, né, mas também não perdemos a perspectiva de ser uma ciência propositiva e também crítica da política educacional e do fenômeno educacional moderno. Tá? Mas eu pararia por aqui, pessoal, né, e deixaria aberto agora para vocês, para ver se tem dúvidas, né, também sobre os textos que vocês estão lendo, né, para a gente, então, conversar. Está aberto, pessoal, o microfone, quem quiser falar, e também o chat ali está à disposição de vocês. Ô, Jock, eu acho que teu microfone está aberto, Jock. Mano, posso falar mais? Ah, professor, desculpa, agora que eu consegui entrar, faz 20, 30 minutos que eu tô tentando entrar aqui. Desculpa. Não, tranquilo, Jock. Perdão. Bem-vindo aí, que bom que chegaste. Pessoal, perguntas aí? Vocês, do documentário, vocês chegaram a ver aquele documentário do módulo 1? Gostaram ali do contexto? Ficaram com alguma dúvida dessa perspectiva do Durkheim? Ou do Manhai, desse grupo mais crítico? Também tem o texto, né, ali o texto, os primeiros textos sobre o Marx, né, sobre o Durkheim também. Vamos aproveitar, gente, para conversar aí, o que vocês tiverem de dúvidas.
Eu já vou, pessoal, abrir o próximo módulo aqui. Aí, se alguém quiser já ir lendo o material, né, o fórum vai demorar um pouquinho, né, mas aí o fórum... mas eu vou abrir já o próximo módulo para vocês. Aí, quem quiser também já ir lendo o material, pode ir lendo, né. E quem sabe eu aproveito para falar um pouco da tarefa 1, gente, né. Então, a tarefa 1, tá? A tarefa 1, pessoal, a ideia, a entrega é 20 de outubro, tá? E vai ser, então, uma tarefa descritiva, né, que vocês vão ter que fazer, que são 2 perguntas, então, que vocês têm que responder, né? Aí a proposta é de 20 a 30 linhas, tá? Cada resposta. E deixa eu ver se eu consigo aqui reproduzir para vocês minha tela. Lá no Moodle, a gente tem ali o roteiro, né, da tarefa. Então já estão também ali as perguntas, tá? E quem quiser já adiantando, já fazendo a tarefa, já pode fazer e enviar, tá aberto o envio. Então, pessoal, essa primeira pergunta ela é mais sobre o contexto, né, no qual emergiu a sociologia da educação, né, isso que a gente já viu. E a segunda, né, quais seriam, então, a contribuição, né, da sociologia da educação para o estudo do fenômeno educacional e que problemas, então, ela levanta, né, ela agrega, enfim, para essa discussão. Tá, gente? Então, nós vamos ter 2 tarefas na disciplina. Essa tarefa ela é dissertativa, né, que é importante, a gente vem insistindo nessa questão da autoria, né, que vocês tenham, e depois lá a tarefa final, ela é a produção, então, de um podcast, um vídeo ou um documentário, ou uma animação, perdão, uma animação. Boa noite, professor. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem? Não sei se eu atrapalhei alguém, estava falando. Não, pode falar. Eu fiquei assim, eu li ontem os textos do segundo módulo e eu fiquei com uma dúvida sobre os 3 autores assim que a gente estudou, esses 3 principais, né, os clássicos, se tem algum deles que é o mais importante assim para esse início. Eu não sei, me deu a impressão, né, de que o Durkheim seria o mais, por ser o primeiro, e os outros não tiveram um estudo aprofundado na educação, né, eu acho que ele teve um objeto mais aprofundado, mas aí outros autores depois acabaram aprofundando, né, Marx, Weber, então aí eu fiquei com essa dúvida, assim, da importância, até porque a gente vai focar num dos autores, né, aí eu queria escolher o mais o mais importante, assim, para aprofundar um pouquinho mais. Ô, Alessandro, em relação aos clássicos, é isso mesmo, tá certo, né? É o Durkheim, a grande referência, né? Em função da produção que ele teve, né, centrada na educação, de fato, os outros, né? O Marx escreveu pouquíssimo, pessoal, sobre educação, né? O Marx, o que ele escreve ele entendia que havia uma separação entre o trabalho intelectual e o trabalho material, tá? E o Weber escreveu um pouco mais, mas não tanto, né? Um pouco mais que o Marx, ao entender estudar o fenômeno da burocracia, sobretudo, né, para entender a formação dos quadros na China. E então foi isso, gente, né? E assim, o que acontece, né? De fato, e aí é algo curioso, né? Por que hoje os estudos, a maioria dos estudos que tem, eles são mais da perspectiva crítica, até marxista, né? Se a gente pensar no campo da educação, até da pedagogia, né? E aí, Alessandra, é uma hipótese para a gente levantar por que disso, né? Tem um desconhecimento sobre o Durkheim, né, gente? A gente não pode negar. Nós temos que saber o Durkheim de cor, né, pessoal? Porque se a gente não souber o Durkheim de cor, né, um dos nossos pais fundadores, né? E então a gente tem que saber de cor, né? E tem então áreas que, mesmo quando a gente ministra essa disciplina de sociologia da educação, é difícil falar do Durkheim, né? Porque a gente fala fato social, né? Eles não vão entender, né? A gente fala transição de sociedade para sociedade orgânica, né? Eles não vão entender. Mecânico para orgânico, né? Eles não vão entender. E a gente sabe que é super importante esse processo, né?
Quem não entende bem esse processo não entende bem a sociedade moderna, né? Quem não leu o Durkheim não entende o fenômeno do individualismo hoje, por exemplo, né? Ou também da anomia social, não é? E tudo mais, né? Mas infelizmente quando a gente trabalha com outros cursos, nem sempre a gente consegue dar ao Durkheim essa atenção que nós temos, né? Mas assim, agora vocês vão ver que a gente não fala mais do Durkheim, né? A gente praticamente vai entrar em autores, né, contemporâneos, e esses autores, eles beberam, obviamente, Durkheim, mas eles avançam, né, gente? Eles criticam, enfim, e tudo mais. O Durkheim, ele tinha, assim, é interessante quando a gente fala sobre autores, né? Vocês vão enfrentar isso, né, enquanto professores, a gente tentar assumir, né, um pouco qual que era a perspectiva desse autor, né? Mesmo que seja difícil, né? Às vezes tem autores que a gente não concorda, que a gente tem críticas, mas a gente, enquanto professor, a gente tem que tentar, às vezes, né? Muitas vezes defender, né? Fazer um pouco até o advogado do diabo em alguns casos, né? Mas então, Alessandro, eu diria que assim, é um pouco em função de desconhecimento do Durkheim, né? Mas também assim, né? Muitos dos fenômenos que o Marx escreveu, eles se amplificaram, né? A gente pode dizer a exploração do trabalho, né? A separação entre o trabalho intelectual e o material, né? Até em termos de remuneração, né? Se aprofundou muito, né? A gente sabe disso. E então, em função disso, esses autores foram mobilizando mais o Marx, né? Mas é interessante ver, depois a gente vai ver o Pierre Bourdieu, né, que é o autor francês. O Pierre Bourdieu, ele utiliza muito a estrutura de pensamento do Durkheim, né? E depois do Marx, claro, porque ele é um autor muito crítico, vocês vão ver, né? Ele vai criticar, ele vai destruir essa ideia de que o sistema educacional é meritocrático, né? Ele vai analisar o caso da França, mas para fazer isso ele utilizou o Durkheim, né? E então justamente nesse módulo 1, não é? E a gente tem assim essa questão do contexto, né? E no módulo 2 nós vamos ter ainda esses autores clássicos, mas já tentando também pensar que contribuições eles deixaram, né, gente? E aí vejam, né, que o texto 4, pessoal, não sei quem conseguiu ver, né? O texto 3 é o texto interessante, que é um texto que foi publicado pelo MEC, que são uma coleção, né, de pensadores, enfim, sobre educação, e tem um livro do Durkheim. E o texto 4 é o livro do John Dewey, que é esse filósofo norte-americano, o pai do pragmatismo, pessoal, tá? E que valeria a pena vocês verem, gente, né? Vocês verem também essas obras em algum momento, tá? E o John Dewey, por exemplo, é um autor muito interessante, que a gente poderia incluir ele como clássico, tá? Inclusive porque no Brasil ele foi super importante, ele inspirou a Escola Nova, né, e tudo que a Escola Nova representa. Em relação, Fernando, a essa pergunta do Parsons, né, não é que, assim, o Parsons, a gente pode pensar que ele praticamente não dialoga com Marx, né? Primeiro porque, assim, o Parsons era, né, no contexto norte-americano, né, década de 50, então se a gente pensar, quem tentasse dialogar com Marx lembra o macartismo, né, gente, antes, né, inclusive, né, mas a perseguição, né, às ideias chamadas de comunistas, né, ou marxistas, né, existiam muito fortemente, né, pessoal, não mudou muito, os Estados Unidos tem umas coisas, assim, interessantes, né, mas então tinha essa questão, mas além disso, ele se apoiou em autores críticos, como o Weber, por exemplo, né, ou como Pareto, né, que é um autor da ciência política, acho que vocês devem ter visto, né. Então o Parsons, ele tem uma certa crítica, vamos dizer assim, né, mas a crítica dele era mostrar o quanto que as sociedades elas sofreriam, né, se elas não tivessem minimamente resolvidas as questões funcionais básicas, né, gente. Tá? Então por isso que eu fiz essa analogia com vocês, né, se a gente pensar hoje o Brasil, por exemplo, nós não temos, né, gente, um bom sistema interligado no Brasil todo de esgoto, né? Nós não temos, né? Então, para nós aqui, ainda a teoria sistêmica é interessante, né? Tem países que estão na pós-sistêmica, né? Mas nós que nem, de fato, tivemos um sistema ainda organizado, não é conectado, enfim, né, gente? Então, de repente, alguns elementos são importantes. Porque uma coisa, né, gente, é nós termos tido uma estrutura e então questionar aquela estrutura. Outra coisa é a gente nunca ter tido a estrutura, né, e não ter nem condições de criticar a estrutura, né.
Mas, como eu disse para vocês, o Marx, Fernando, o Parsons, ele ficou datado, né, gente, ele, como autor. Se alguém me perguntasse, Leandro, nós temos neofuncionalistas? Sim, gente, tá? Temos um autor chamado Jeffrey Alexander, tá? E mesmo o Niklas Luhmann, tá? Embora o Niklas Luhmann, ele se denominasse um autor sistêmico, né? Um autor da teoria dos sistemas. Mas o Jeffrey Alexander, que é um autor muito importante, né, um autor contemporâneo, ele vai se classificar como neofuncionalista. Ele vai tentar resgatar, por exemplo, o Parsons, o Durkheim no seu melhor, não é? A ideia de função no seu melhor, inclusive de uma forma mais crítica, tá? Mas aí, gente, não é, isso é um assunto, vocês vão ter, eu creio, né, lá, sociologia contemporânea, né, e vão poder ver isso com mais atenção, tá, gente? Mas com certeza tem autores que, por exemplo, hoje, né, a gente está lamentando muito isso que no Brasil, né, gente, nós estamos com um número terrível de mortes, né, mas ele não é maior em função do SUS, gente, tá? Não menosprezem o SUS, gente, tem problemas, mas sem o SUS, Estados Unidos, os problemas graves dos Estados Unidos é que não tem SUS, gente, né? Eles não têm, nós aqui até temos sistemas de notificação. Depois do H1N1, vocês lembram, em 2009, né? Foi criado um sistema nacional de notificação para síndrome respiratória, né? Então isso ainda está funcionando, né, gente? Então nós temos um sistema, mas os países que não têm sistema, gente, assim, olha, é o caso americano, né? Curioso, né? O caso americano, ele tem algumas cidades, né, com um sistema muito interessante de saúde, é um sistema basicamente privado, né, mas ele não tem um sistema interligado, né, ele não tem um SUS, né, o nosso SUS é inspirado no caso inglês, no caso britânico, e então vejam assim o quanto é ainda interessante essa ideia de função, não é, de sistema que se relaciona, né, gente. E se a gente pensar assim no caso do ensino, né, a gente não tem um sistema, né, estrito sensu, porque um sistema estrito sensu, ele assim, o que nós temos que ter? Né, um sistema de fato conectado, um sistema que os pontos, os nós, né, ou aqui no caso as escolas, né, elas tivessem uma estrutura similar, e a gente sabe que não temos isso, né, pelo contrário, se a gente compara o urbano-rural, ou até mesmo no urbano, né, gente, aqui em Porto Alegre, ou na cidade de vocês, mas em Porto Alegre é muito gritante, tem escolas públicas, gente, que tem uma estrutura e outras que não tem quase estrutura. É uma estrutura muito precária, né? E então essa ideia de do sistema, ela pode ser interessante ainda, né, se a gente também souber utilizar, né, gente? Agora, vejam que parece que se a gente pegar e pensar assim, esses grupos conservadores, né, que estão tentando usar a educação para como se fosse possível, né, gente, assim, também congelar, né, o status quo, a gente sabe que não é possível, né, mas parece que eles leram o Durkheim, né, eles leram o Durkheim, né, muito interessante, assim. Mas o Durkheim, mesmo o Durkheim, né, gente, ele tinha uma outra perspectiva, né, tinha uma perspectiva do ensino laico, que era muito forte, né. Lembrem o caso francês, né, o ensino obrigatório, público, gratuito e laico, né, esses 4 tripés aí que eram fundamentais, né. Pessoal, aí perguntas, comentários? Então a tarefa 1 vai ser um sucesso, gente, não tenho dúvida. Professor, eu vou te perguntar mais, né, já que ninguém fala, eu vou aproveitar, né. Nos 2 textos sobre o Marx, ele fala, até estava procurando aqui, que a educação, ele coloca, né, que a proposta seria educação nacional e não governamental, né, no caso de... E eu fiquei na dúvida de como seria essa proposta, porque ele não aprofunda muito, né, nos 2 textos cita que seria assim, e fica nisso, né, eu não sei se não teve mesmo desenvolvimento por parte dele, do autor, foi isso aí mesmo, como é que fiquei com dúvida. É que assim, né, Alessandra, de novo, né, o Marx, ele não escreve muito sobre educação, né, ele também não escreve muito sobre Estado, gente. Lembram o Marx, né, ele tem uma definição clássica de Estado, que o Estado seria o carro-chefe da burguesia, né, é isso? Tá, então ele é um autor, assim, que tem uma visão muito negativa sobre o Estado, né, Alessandra? Então imagina sobre escolas estatais, né, a visão que ele teria, né,
se a gente pensa a visão idílica dele de comunismo, então não faz sentido algum, que a ideia de comunismo, inclusive, é um pouco anárquica, né, pessoal? Lembram que na ideia do Marx seria o comunismo pós-Estado, né? Nós não teríamos Estado, Sim. uma sociedade livre, vamos dizer assim, né? E então, imagina assim, pensar num sistema de escolas estatais, né? Não faz muito sentido, mas o que acontece, né, Alessandro? Então a gente vai ter autores e pensadores da educação marxistas que vão, obviamente, buscar no Marx, né, algumas noções e vão aprofundar. Só que aí, por isso que a gente sempre faz essa distinção, né, gente? É importante a gente perceber isso. Uma coisa são estudos marxianos, né? Marxianos. Um marxiano, né, é alguém que utiliza o rigor da teoria marxista, de Marx, né? Tá? Já a teoria marxista é Marx e os desenvolvimentos posteriores. Tá? Então, eu diria, Alessandra, que isso são ideias marxistas. Tá? Porque o Marx em si não tinha, assim, grandes, né, propostas educacionais. Tá? Ele não né, eu acho que é importante dele, né, gente? Lembrem que ele faz essa crítica à divisão entre o trabalho material e intelectual, acho que é muito importante. Lembrem que ele vai descrever o trabalho alienado, né? E ele utiliza aquele caso da abelha, né? E, enfim, de alguns animais, né? Que produzem a teia, enfim, né? Que não saberiam o que estão produzindo, né? E então eu acho que isso é uma ideia interessante, gente, que muitos autores ainda, né? Vão trazer essa ideia, por exemplo, né? A crítica à educação bancária, né? Que tu formaria todos os indivíduos a fazer a mesma coisa, né? Aquele filme, o Tempos Modernos, gente, é muito inspirado tá? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas quando o Chaplin ele gravou aquele filme, né? Ele foi expulso dos Estados Unidos. Ele era britânico, ele não era americano, né? Ele foi expulso, né? Foi convidado a se retirar. E depois, quando ele grava O Grande Ditador, acho que é isso, né? O Grande Ditador, ele volta, ele é curioso, né? O Grande Ditador é a crítica ao nazifascismo, né? Aí ele volta para os Estados Unidos, né, gente? Mas então, se a gente pensar o que aparece no Tempos Modernos, né, que é o apertador de botão, aquela crítica, né? É isso, gente. É inspiração marxista, né? Marxista, tá? Fernando, assim, olha, algum sociólogo com livros sobre educação e influência religiosa. Nós temos aqui mesmo na URGS, tem um grupo chamado NER, Núcleo de Estudos sobre a Religião, que eles têm uma revista também que é muito interessante, tem muitas publicações, tá, Fernando? Muitos artigos. Eu não me lembro, Fernando, de algum livro, tá, sobre, né, essa relação direta, né, educação e influência religiosa. Né, então aí teria que ver. Tá, posso ver, Fernando, para ti, mas se tu buscares, né, no NER, né, eles têm essa revista que é muito famosa, se chama Cadernos do NER, né? Isso, ó, Debates do NER. Obrigado, Janaína. Tá, ela está disponível, né? Vale muito a pena, tá, gente, vocês irem buscar, né? E com certeza, né, gente, é um tema para a gente estudar muito, sobretudo o que aconteceu nesses últimos anos, né? Tentativa de se da mordaça, né, de colocar mordaça nos professores, né, de cercear o pensamento livre nas escolas, né, assim, é um absurdo, né, gente, é um absurdo realmente, e, na verdade, infelizmente conseguiu se derrubar isso até no STF, né, no STJ, né, mas, na verdade, houve uma grande contradição do movimento chamado Movimento Escola Livre, né, e também contra a doutrinação, porque como muitos deles eram religiosos, no final eles perceberam que era um tiro no pé, não é? Porque, então, uma escola sem nenhum tipo de doutrinação, inclusive, entende-se, né, que é uma escola laica, né? E no Brasil nós temos, né, gente, desde a LDB, né, foi autorizada, né, as instituições confessionais, né, elas podem, então, ofertar ensino, né? Então, no limite, né, a gente pode dizer, não, então devemos revisar a LDB e devemos colocar na LDB que instituições religiosas não podem ofertar ensino, né, porque senão teríamos o risco de doutrinação. Então, eu acho que algum momento eles se deram conta disso, gente. Eu assoprei para alguns, disse, olha, isso aí é perigoso, né, vai dar problema. E eu tô brincando, gente, mas quem for estudar a história da LDB, né,
a LDB, gente, foi para ela ser aprovada como ela foi aprovada, com todos os seus problemas, mas também com todos os seus avanços, né? Foi uma luta muito intensa, gente, inclusive entre ali conservadores, católicos, liberais, né, e ateus, né, no Congresso. E foi um jogo pesado, né? Foi um jogo bem pesado, tá? Então, por exemplo, o ensino público gratuito, né, como um dever e um direito, entrou negociando que seria, então, colocado esse artigo que permite o ensino ofertado por instituições religiosas, tá? Então, vejam, isso tem um artigo do Antônio do Cunha, né, Luiz Antônio Cunha, sobre isso, que é muito interessante, a gente fica chocado. Eu, quando li, eu fiquei chocado, assim, que teve esse tipo de barganha, né? Como alguém pode barganhar o ensino público gratuito, né? Direito e dever, né, dos cidadãos e dever do Estado, né? Com qualquer coisa, né, gente? Mas houve barganhas, assim, bem expressivas, né? E então é a nossa história, né, gente? A nossa história, assim, o Luiz Antônio Cunha, tá, Fernando? Eu acho que tu poderia buscar, tenta resgatar esse artigo, eu não vou me lembrar, gente, tá? Esse artigo, Luiz Antônio Cunha, no qual ele conta essa história da LDB, dos bastidores, né? Como foi a aprovação da LDB. De 96, pessoal. De 96. Eu vou aproveitar, gente, para divulgar para vocês. Eu já falei para vocês que existe a rede Prof. Sócio, né? Já falei. O Prof. Sócio, gente, é uma rede da CAPES, de instituições que ofertam mestrado em ensino de História, mestrado em ensino de Sociologia, tá? E nós temos a rede Prof. Sócio, que ela existe já agora, ela está com a segunda turma, né? E eu estou falando isso para vocês porque, é interessante, muitos de vocês podem querer seguir, né, os estudos no nível do mestrado profissionalizante, então ensino de Sociologia, mas eles terão, gente, eles estão organizando entre os dias, se eu não me engano, 4 e 7 de novembro, o primeiro seminário nacional do Prof. Sócio, tá? E aí, então, quem quiser buscar na internet, depois eu envio o convite para vocês, vale a pena, vai ter gratuito, são mesas redondas, né? E vão ser apresentados trabalhos dos formandos, né? Dos mestres agora. Tá? Então é bem interessante, acho que vale a pena vocês aproveitarem isso, né? Isso, o Jock está falando, né? Jock, perfeito, né, gente? Eu estava contando, Jock, lá no início da aula para a turma aqui, né, que o John Dewey influenciou muito a Escola Nova no Brasil, né, e muitos pensadores, né? O Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira, o Paulo Freire, né? E muitos outros aí beberam, né, fortemente no John Dewey, gente. O John Dewey, pessoal, também fica de tema de casa para vocês darem uma olhada aí, tá? E esse autor do pragmatismo norte-americano. É um autor muito interessante, gente. Tá? E é curioso, né, a gente ver que ele está no contexto norte-americano, tá? Um autor forte que defende fortemente a democracia, né? Um autor liberal, pessoal. Tá, isso que chama atenção. É pragmático, liberal e democrata. Tá? Então ajuda a entender muito os Estados Unidos, né? Caso alguém esteja aí buscando entender. O Pitágoras, sim, a princípio sim, tá? Mas assim, o Prof. Sócio ele funciona com editais, né? Então a gente tem que acompanhar os editais. E eu não sei agora como é que está a questão de financiamento, né? Mas além disso, então é para o licenciado que atua nas redes de ensino, né? Então o licenciado ele recebe uma bolsa da CAPES por 2 anos, né? E a rede libera ele para que ele possa fazer o mestrado, né? Isso. A princípio são anuais, tá? Ou bianuais, Pitágoras, isso é muito interessante. É da horinha, pessoal, da horinha mesmo, né? Acho que vale a pena aí vocês estarem informados sobre isso. E aí eu vou buscar, pessoal, se alguém não achou ainda, eu busco para vocês, depois envio esse folder desse seminário deles, que vai ser no início de novembro. Né? Eu acho que é bem interessante para vocês acompanharem. E também, gente, vai ter o pré-ENESEB. Tá? ENESEB, vamos escrever aqui, ó.
O INESEB é o Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica, né? Que ele é bianual, ele aconteceu no ano passado, e esse ano tem o pré-INESEB e ano que vem tem o INESEB, tá? Então também vale a pena vocês ficarem atentos, porque assim, é o nosso nicho, né, pessoal de trabalho. O INESEB deve ter aí talvez uns 20 GTs quase, né? Todos eles sobre ensino de sociologia. Os mais variados temas, né, que vocês imaginarem. E vocês mesmos podem escrever trabalho, gente. Tá? É super bem-vindo, né, quem quiser. O pré-INESEB é menor, esse ano vai ser menor ainda, em função de que vai ser virtual, né? Mas o ano que vem o INESEB é grande, gente. O INESEB tem de 300, talvez 500 participantes, né? Esperamos que ano que vem seja presencial, né? E vamos aguardar. Pessoal, alguma dúvida, então? Algum comentário a mais? Então tá, gente, maravilha. Bom ver vocês, se cuidem aí, né? Aí semana que vem nos vemos aqui, gente, tá? No mesmo horário, né? Envio para vocês o link um pouco antes. E eu já abri, pessoal, o módulo 3, caso alguém queira ler, mas sem pressão alguma, tá? Caso alguém queira adiantar alguma coisa, né? Alguma leitura. E no mais, gente, se cuidem. Bom rever vocês. Agradeço aí as participações, né? Obrigado. E boa semana, gente. Fico à disposição de vocês aí pelo Moodle, tá? Um abraço. Tchau, tchau.